Olá, eu me chamo Larissa e junto com o meu trio, que é composto também por Maria Dayana e Raila Gabriele, nós vamos apresentar sobre a especialidade da fisioterapia intensiva, tema fundamental para a atuação do fisioterapeuta no ambiente hospitalar. A fisioterapia intensiva atua na recuperação de pacientes críticos internados na UTI, com foco principal na função respiratória, prevenção de complicações e promoção da reabilitação precoce. Com o avanço da ciência e da tecnologia, essa área se tornou essencial no cuidado humanizado e eficaz ao paciente grave. Falando um pouco sobre o histórico da fisioterapia intensiva, a fisioterapia intensiva começou a se consolidar entre 1940 e 1950, com a atuação de fisioterapeutas em hospitais, principalmente após as epidemias de poliomielite. No Brasil, o fisioterapeuta passou a ter presença marcante nas UTIs a partir da década de 1980, com foco inicial na fisioterapia respiratória. Com o tempo, essa atuação foi se ampliando e se consolidando legalmente. O reconhecimento oficial como especialidade veio com a Resolução COFITO número 402 de 2011, que regulamenta a atuação do fisioterapeuta nas unidades de terapia intensiva. Agora eu vou falar um pouco sobre os avanços na prática clínica, que é o foco do nosso seminário. Com o passar dos anos, a prática clínica na fisioterapia intensiva passou por diversos avanços. Um dos mais importantes é a mobilização precoce, que hoje é considerada padrão de cuidado nas UTIs modernas. Essa prática envolve colocar o paciente para se movimentar, mesmo que de forma passiva ou assistida, o mais cedo possível, ainda que ele esteja entubado ou sedado. Isso reduz complicações como a síndrome da imobilidade, fraqueza muscular adquirida na UTI e melhora o desmame da ventilação mecânica. Outro avanço foi a redução do tempo de ventilação mecânica, graças a protocolos fisioterapêuticos bem definidos, que monitoram parâmetros como volume corrente, pressão de pico e esforço muscular. Hoje, o fisioterapeuta tem papel ativo na decisão de quando iniciar o desmame e quando o paciente pode respirar sozinho com segurança. Também houve uma evolução no trabalho em equipe multidisciplinar. O fisioterapeuta participa de visitas clínicas, discute condutas com outros profissionais e contribui na definição do plano terapêutico do paciente. Por fim, destacamos a importância dos protocolos individualizados que consideram o estado clínico, os exames, a resposta do paciente e evidências científicas atualizadas para tornar cada decisão de tratamento. A atuação deixou de ser apenas técnica e passou a ser também científica e estratégica, o que torna essa área extremamente dinâmica e exigente. Meu nome é Raília e eu vou falar um pouco sobre a fisioterapia intensiva e sobre algumas inovações que vêm ocorrendo nesta área. Bom, um fisioterapeuta intensivo, ele tem uma permanência ali de 18 horas por dia no leito de UTI. Isso foi definido pela Anvisa na 7ª resolução de diretoria colegiada que ocorreu no ano de 2010. Eu acho importante a gente ressaltar que um fisioterapeuta intensivo, ele vai visar buscar ali não só a melhoria do quadro clínico do paciente, como também o desenvolvimento da sua autonomia de volta, porque o paciente, pelo fato de passar muito tempo ali deitado no leito de UTI, sem realizar movimentos, vai acontecer uma atrofia muscular, e ele não vai conseguir realizar movimentos simples para atividades que ele realizava no dia a dia, como, por exemplo, levantar a mão para escovar os dentes, ou então se abaixar para calçar um sapato. Dentre as técnicas utilizadas no fisioterapeuta na área de UTI, nós podemos citar a utilização da ventilação mecânica, a higiene brônquica e algumas mobilizações, que vão acontecer ali não só quando ele está no período de UTI, sem ter tido uma melhora clínica ainda, como depois, para o desenvolvimento da sua autonomia. Das inovações que estão acontecendo, eu vou dividir em duas partes. A primeira, que é quando ele ainda está num quadro clínico ali grave e não houve uma melhoria para que ele possa sair dos aparelhos e desenvolver a sua autonomia novamente. E outra que é após ele ter uma melhoria no quadro clínico e está ali apenas para desenvolver a sua autonomia de volta. Bom, no primeiro quadro nós podemos ter o uso de ventiladores mecânicos e do episômetro associados à inteligência artificial,
que vão auxiliar ainda mais ali o fisioterapeuta a saber o que está acontecendo e quais são as manobras, quais são as coisas que devem ser realizadas. E também os dispositivos portáteis para uma mobilização precoce no leito. Então, por exemplo, o paciente vai ser transferido de uma maca para outra, da maca para uma cadeira de rodas. É utilizado ali alguns dispositivos que vão ajudar a poder fazer essa mobilização sem ocorrer nenhum dano, nenhum agravo ao paciente. E já quando ele está recuperado, nós podemos citar o uso de robôs e exoesqueletos. Um bem famoso é um em que o paciente é colocado de pé, encaixado nesse esqueleto, e é colocado de pé. E o esqueleto vai realizar movimentos ali, como por exemplo a caminhada, o levantamento dos braços, entre outras coisas que o paciente realizava, mas que infelizmente devido à fraqueza muscular ele não está conseguindo. Então esse citoesqueleto vai ajudar ali num fortalecimento desse músculo para o paciente conseguir realizar essas atividades novamente. Nós temos também o uso da realidade virtual para um estímulo cognitivo e motor. Então, por exemplo, o paciente está ali no leito de UTI, a gente sabe que tem um grande impacto na autoestima dele, então vai ocorrer dele não querer participar da fisioterapia, dele não querer fazer mais algumas atividades. Então, é usada ali a realidade virtual para que ele se esqueça um pouco desse ambiente e pense que está, por exemplo, dentro de um jogo de futebol, que ele está participando de uma corrida. Então, quando o paciente acha ali, sai daquele mundo do hospital e vai para uma corrida, vai para um jogo de futebol, o cérebro dele já vai associar que aquilo ali realmente está acontecendo e vai começar a realizar atividades como o levantamento dos braços, o movimento das pernas, entre outros. E a inteligência artificial vai nos ajudar também a ter uma análise ali mais aguçada dos riscos que podem ocorrer e personalizar as condutas que vão ser usadas para uma melhoria do quadro clínico do. Meu nome é Maria Dayana e vou falar um pouco sobre evidências e pesquisas recentes na fisioterapia intensiva ativa. Bom, nos últimos anos, diversas pesquisas têm demonstrado a eficácia da fisioterapia intensiva ativa. E um dos principais benefícios observados é a redução do tempo de internação dos pacientes nos hospitais. E isso representa um ganho tanto para o paciente quanto para o sistema de saúde. E além disso, nota-se melhorias significativas na função respiratória e na independência funcional dos pacientes, especialmente quando a mobilização precoce é aplicada de forma segura. Outro ponto importante é a utilização correta da ventilação não invasiva, que também tem mostrado resultados positivos em termos de recuperação e desmame ventilatório dos pacientes. Falando um pouco sobre desafios e perspectivas futuras, apesar dos avanços, ainda existem muitos desafios importantes. E um deles é a ampliação do acesso às tecnologias nos hospitais públicos, que muitas vezes têm os recursos limitados. Outro ponto fundamental é a capacitação contínua dos fisioterapeutas, pois a evolução tecnológica exige uma atualização constante. E o futuro da fisioterapia intensiva
também caminha para a personalização do cuidado, com o uso da inteligência artificial para apoiar decisões clínicas. Porém, é importante ressaltar que tecnologia nenhuma substitui o olhar humano e que o grande desafio é integrar essas inovações à humanização do atendimento. Sobre nossa conclusão, concluímos que a fisioterapia intensiva ela é uma área da saúde estratégica e que está em constante evolução. E as tecnologias, elas vêm sendo como aliadas, ampliando nossa capacidade de cuidado, mas sem substituir o raciocínio clínico e a sensibilidade do profissional, do fisioterapeuta. E por isso é importante investir na formação continuada e na inovação, né? Porque é essencial para garantir melhores resultados com segurança, qualidade e humanidade no atendimento aos pacientes.